Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Bom, hoje nós vamos falar sobre ketamina. Eu tenho um outro vídeo onde eu falo sobre como utilizar a ketamina para desenvolvimento pessoal. Só que esse vídeo começou a receber um monte de feedback, eu tô recebendo um monte de comentário lá falando, nossa, tô fazendo apologia às drogas. E como grande parte dos meus vídeos eu falo sobre a utilização de psicodélicos. E no meu vídeo sobre ketamina eu cheguei a falar dos perigos da ketamina. Eu falei que o uso a longo prazo pode causar problemas renais, pode causar problemas no fígado, problemas no corpo inteiro, né? Só que eu acho que naquele vídeo, porque eu contei da minha experiência, da minha pouca experiência, não tenho tanta assim experiência com a ketamina, eu falei de como é que tá sendo utilizado aqui nos Estados Unidos para pessoas com depressão, uso clínico, e no vídeo, apesar de eu ter falado dos perigos de vício, também de longo prazo, né, uso a longo prazo, eu acho que eu não... E isso ficou na minha cabeça quando eu gravei aquele vídeo, porque muitas pessoas começaram a comentar lá. E aí eu pensei, bom, esse vídeo tá atingindo muita gente, eu preciso gravar um outro vídeo falando sobre os perigos da ketamina. E acabei não gravando, e aí recebi esses comentários nesse outro vídeo, e hoje eu tô horrorizada, eu tô em estado de choque porque eu vi o vídeo da mulher basicamente drogando a filha dela, acredito, e ela tinha basicamente uma seita. E esse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a utilização de psicodélicos. A ketamina, de certa forma, é um psicodélico, mas não é. É, na verdade, um anestesiante, mas eu vou explicar exatamente o que acontece no level do corpo. E os perigos também da ketamina. E eu também quero falar sobre as ideologias, as seitas, porque isso era uma seita. A mulher, ela tinha um grupo onde ela tinha uma certa ideologia e ela tinha essas pessoas. E também da utilização de psicodélicos, porque eu acho que muitas pessoas pensam que porque muitas pessoas utilizam psicodélicos, elas têm um outcome, né, um resultado bom, elas já acham que aquilo ali é a pílula mágica e vai fazer tudo pra elas, e quando a pessoa utiliza o psicodélico, não necessariamente ela vai ficar melhor. O psicodélico é uma ferramenta, na verdade. Então, são várias coisas que eu quero falar, eu vou tentar falar de tudo aqui. Então, vamos começar a mergulhar na utilização de psicodélico. Ou ele vai aumentar o ego, ou ele vai diminuir o ego. Porque quando você entra numa experiência psicodélica, a tendência é que existe uma desconstrução da nossa identidade, de como a gente se vê, de como a gente percebe a realidade. Então, quando o psicodélico vem, ele ameaça essa estrutura, de duas uma, ou essa estrutura vai ser derrubada e as nossas crenças fundamentais vão ser atingidas e a gente vai começar a ver o mundo de uma outra forma, ou o ego vai bater nessa estrutura e a estrutura vai se enrijecer mais ainda e vai ficar mais forte nas ideologias, e foi o que aconteceu com essa mulher. Ela entrou, e tanto que no vídeo fala que ela já tinha acho que é a síndrome de Estocolmo, que ela achava que ela era a rainha do mundo, a mulher mais bonita do mundo. Então você vê que a pessoa já tem aquela personalidade. E mais importante ainda, eu quero gravar esse vídeo para falar sobre os psicodélicos, porque eles foram proibidos, né, tornados ilegais nos anos 60 e 70, exatamente por conta de pessoas assim, que saem na internet, falam um monte de coisa, aí tem seita, e tá absorvido dentro de si mesmo. E para mim, grande parte do meu trabalho é trazer a desestigmação, sim, dessas substâncias, para que a gente consiga utilizá-las de uma forma responsável. E ontem, na hora que eu tava recebendo esses comentários no meu vídeo de ketamina, eu pensei, mas eu tô gravando isso pra adultos. Mas eu esqueço que nem todo mundo é adulto e nem todas as pessoas sabem utilizar. E também eu já recebi muitas mensagens no Instagram das pessoas falando, que eu usei muita ketamina e me fez mal. Então vamos falar, o que é a ketamina? A ketamina é um tranquilizante, ela é um anestesiante, na verdade, tranquilizante de cavalo. E agora ela está sendo utilizada para depressão. E aí a gente vem na parte de como é que a ketamina trabalha no level do corpo. E até os psicodélicos fazem isso também. Por conta porque todos os nossos traumas, tá tudo no nosso corpo, né? A gente não tá numa jornada espiritual, o corpo tá numa jornada espiritual. Então, até mesmo por que as pessoas bebem álcool? Porque deixa um pouco mais folgado, desassocia, né? O álcool em específico desassocia, enquanto os psicodélicos, a ketamina, de utilização clínica, né, com acompanhamento profissional, porque o que a gente tá vendo é um monte de gente usando ketamina em festa, fins recreativos, e o que eu falo aqui no meu canal
Eu falo um pouquinho sobre o uso recreativo, mas grande parte das minhas experiências, inclusive com ketamina, é pra... Eu uso sozinha, eu já usei em festa também, mas sempre com muito cuidado. E o que aconteceu naquele vídeo é que o cara tá basicamente no buraco da ketamina. Ele tá no K-hole, né, no famoso K-hole, e a mãe dele fica falando, hey, olha pra mim, olha pra mim. Ele não consegue nem se mexer. Então, se anestesia o corpo, você desassociou a ketamina em específico. Eu não quero nem misturar a ketamina com LSD, com cogumelo, com ayahuasca, porque é completamente diferente. A ketamina, ela desassocia, ela é um desassociativo. Então você fica tão anestesiado, é igual quando ela é utilizada, a ketamina, na verdade, ela é utilizada para fazer cirurgia. Ela é utilizada para veterinários, né? Para fazer cirurgia em cachorro, em cavalo. E ela também é utilizada, eu acredito que na medicina convencional, mas para fins de anestesia para uma cirurgia ou para uso clínico, que tem aqui nos Estados Unidos é bem comum, eu acredito que no Brasil também o tratamento com acompanhamento de profissional da ketamina. Então a gente tá vendo aí o que é quando dá doce para as crianças. As pessoas estão utilizando de qualquer forma sem pensar. E aí a frase que vem na minha cabeça é There's no free lunch. Não existe nada que é de graça. Nada que é de graça. Sempre vai ter até mesmo uma experiência com cogumelo, com ayahuasca. Você entra naquela experiência sabendo que existe um risco, principalmente psicológico, de como é que você vai pensar quando você sair daquela experiência, de como é que a sua estrutura interna funciona, porque se você é uma pessoa que facilmente vicia em qualquer coisa, e é bom falar da ketamina porque a ketamina, diferente de todos os outros psicodélicos que eu falo aqui, ela é altamente viciante. Então é muito cuidado, porque se é uma pessoa que já tem uma propensão a ter uma personalidade que vicia, muito provavelmente, tanto que foram apreendidos não só a ketamina, mas clonazepam, um monte de outra coisa lá na casa da mulher, porque... e ela nem sabe, tanto que ela falou assim, ai, eu vi ela caída, falando da filha dela morta no chão. Ela não tava respirando, eu não sei o que aconteceu. E o que acontece geralmente com a ketamina? Você não sente o seu corpo. Eu já estive em um buraco da ketamina, que eu até descrevi, foi, se eu for falar assim, uma das experiências psicodélicas, se eu quiser incluir dentro dos psicodélicos, as piores da minha vida. Porque eu não conseguia, é como se meu corpo não atendesse o comando. Eu mandasse pro meu corpo, perna, vamos pra frente. E a perna simplesmente não respondia. Então eu tava desassociada do meu corpo. A ketamina faz você sair do corpo, né? É uma experiência fora do seu corpo. Porque o corpo tá totalmente anestesiado. E por que eu acredito que a utilização da ketamina para uso profissional, clínico, com um acompanhamento terapêutico, por que funciona? Porque uma vez que você anestesiou um pouco, vamos falar, por exemplo, vou usar, se eu tive uma experiência de um estupro, e aquela experiência causa enrijecimento no meu corpo e eu ando toda curvada, eu ando com medo. Vamos supor que foi recente esse estupro que aconteceu. Quando eu faço o tratamento com a ketamina, é como se relaxasse um pouco o meu sistema nervoso e esse trauma todo que tá estocado no meu corpo. E desse relaxamento, a pessoa ainda tá sã, ela consegue enxergar de uma outra perspectiva essa situação, porque ela não tá no meio daquela... como é que eles falam? Luta... corre ou congela, né? Sai desse modo, você sai um pouco dos traumas do corpo para você conseguir enxergar a sua vida de uma outra perspectiva. Agora, a ketamina, a utilização dela clínica, não é tipo, faz um monte, você vai na experiência, você fica totalmente perdido, você desassocia. E é assim que as pessoas estão utilizando hoje em dia. E a gente vê o level de trauma da pessoa, porque a pessoa tá tão desconfortável dentro do corpo dela que ela quer sair de qualquer forma, que era o que essa mulher tava fazendo. E parte do trauma, do processo do trauma, é sentir o que a gente precisa sentir, é ancoramento do corpo, é uma coisa que está presente nos últimos 6 meses da minha vida. Esse processo de autoconhecimento, dessa jornada da espiritualidade, é um processo de retornar para o nosso corpo, de estar com essas dores que a gente sente, de conseguir sentar com esses traumas que estão no nosso corpo. E é interessante porque agora saiu esse boom, né, da ketamina, mas a gente utiliza várias substâncias o dia inteiro como ser humano para conseguir
ficar no nosso corpo, basicamente, ou às vezes para fugir, né? A cannabis é uma delas que pode ser utilizada para anestesiar o que a gente está sentindo naquele momento. Açúcar é muito comum, o tanto de açúcar que a gente tem, porque a gente está sentindo aquela dor e o açúcar ajuda a gente a se acolher melhor e se sentir melhor. Nicotina. O álcool no Brasil é porque é aquele negócio, né? Cada um se mata aos poucos a ponto de ficar vivo. Tem até uma frase que eu postei esses dias. Cada um encontra uma forma de se matar aos poucos, mas não tanto a ponto de não estar mais vivo. Então, é interessante observar que não é a substância, porque o problema é a ketamina, o problema é o cogumelo, o problema é a ayahuasca. E não, essas são ferramentas que te ajudam a se conectar com você mesmo, para você fazer a contemplação, a examinação, o entendimento do que está acontecendo dentro de você. Então são ferramentas. Muitas pessoas colocam culpa nessas substâncias, mas a substância em si, ela é só uma substância. Agora, quem que é a pessoa por trás da substância? Quem que está usando aquilo? Como é que é a mentalidade da pessoa? A pessoa tem uma mentalidade fraca? Porque se ela tem uma mentalidade fraca, muito provavelmente ela vai cair dentro de uma seita. E isso é muito importante, principalmente pro pessoal da espiritualidade, que vai fazer ayahuasca no meio do mato e vai pra lugares onde elas já ouvi falar de várias pessoas. O cara fez uma experiência de DMT comigo, depois ele ficou na minha casa e a gente transou, que não sei o que lá. E assim, prestar muita atenção. Não somos mais crianças, a gente não pode mais ter essa ingenuidade de que as pessoas estão fazendo as coisas só por paz e amor, não. O que essa pessoa tá querendo com isso? Que lugar que eu estou me colocando? E aí vem a nossa parte de amor próprio, de checar aonde é que eu tô indo, esse lugar é seguro? Quem é que vai estar lá? E eu acho que o ponto principal que eu quero que vocês peguem desse vídeo é quando a gente tá nesses momentos de vulnerabilidade, que a gente tá procurando ajuda, seja de psicodélicos, de meditações, de terapias alternativas, a gente tá num ponto vulnerável. Então, por que a gente tá vulnerável? A gente se torna presa fácil de pessoas como essa mulher. Graças a Deus, eu acredito que não tinha tanta gente na seita dela, mas, gente, o que foi isso? What the fuck? Tipo, o que foi isso? E a mulher falando do ponto que o filho dela não conseguia nem olhar pra ele, não conseguia fazer assim com a cabeça. Ele tava pendurado na cama porque ele tava num buraco da ketamina, ele não conseguia se mexer. Muito provavelmente ele estava consciente, mas o corpo não tava acompanhando os comandos dele. E a mesma coisa a filha, totalmente viciada, pedindo mais. Então, eu acho que mais importante, e essa é uma mensagem para todos nós, de como é que a gente se organiza internamente. Quais são os livros que a gente lê pra gente não se tornar presa de outras pessoas e também do sistema como um todo, sabe? De como é que a gente adquire essa autoindependência da nossa mente, de um pensamento livre, de não cair em seita religiosa, nesses cultos que tem, na ideologia de outras pessoas. Se vocês pararem pra pensar, a política no Brasil, no momento, é uma coisa que todo mundo gosta de falar sobre a política. E aí vira uma vida inteira defendendo o seu político. É uma ideologia. A pessoa fica tão perdida, é como se ela não tivesse personalidade. Aí a personalidade dela se torna a política, ou se torna a religião, ou se torna essa seita, ou se torna a ciência. Então um alerta, eu acho que para todos nós prestar atenção em como é que a gente pensa e ver onde é que estão esses lugares dentro da gente que a gente é vulnerável, a gente acredita nas pessoas. E acho que mais importante ainda é da gente mergulhar dentro da gente e se ter como âncora na nossa vida e centro, para que ninguém venha na nossa vida e tome vantagem de quem a gente é. Então, pensamento independente, é tudo que eu falo aqui no meu canal. Não acredita no que eu tô falando, não assiste esse vídeo e acha que você entende sobre a ketamina, que você acha que você entende os efeitos adversos, não. Me questiona, vai atrás, lê livro, assiste mais vídeos. Aqui eu tô falando das minhas próprias experiências, eu não sou uma especializada em ketamina pra ficar falando pra todo mundo o que é exatamente a ketamina. Eu tive as minhas poucas experiências, já utilizei, já estive, infelizmente, num buraco da ketamina, foi horrível, foi uma das piores experiências da minha vida. Quando eu tava dentro daquele buraco, eu lembro de repetir o meu nome pra ter certeza que eu ainda existia, porque era como se eu tava num buraco preto, tipo blackout, e eu repetia meu nome porque nada mais existia, eu não conseguia nem abrir os meus olhos, o comando de abrir os olhos não funcionava. E muitas vezes as pessoas morrem com a ketamina porque pensa que você desmaiou,
né? Eu, por exemplo, quando eu entrei nesse buraco da ketamina, eu vomitei. Então pensa que você desmaiou. Se você desmaia e você tá inconsciente e você vomita, o corpo tem os reflexos, né? Geralmente a ketamina mexe com a estabilidade, porque você desassocia do corpo. Então mexe com não sei como é que fala, dentro do nosso ouvido tem um lugar onde a gente acha estabilidade. Então, a tendência é que você vomite, porque é como se você estivesse chacoalhando, assim, dentro do nada, né? A experiência do buraco da ketamina. Então, a tendência é que as pessoas vomitem. Eu vomitei depois que eu voltei disso. Eu tinha uma pessoa junto comigo, obviamente, que era responsável. Também tem essa, que a gente não vai utilizar uma substância que a gente não conhece, ou a gente vai usar muito sem ter ninguém em volta da gente responsável. Então, se a pessoa vomita e ela tá assim, aí pensa que você tá consciente, você vomitou, só que você não consegue mandar o comando pra você levantar. Então você basicamente engasga com o seu próprio vômito, que eu sei que é uma morte muito comum com a ketamina, de engasgar com o seu próprio vômito e não conseguir virar a cabeça, não conseguir levantar, ou no caso dela, às vezes foi renal, alguma coisa dos rins dela que pararam de funcionar, do fígado, porque eles estavam injetando bastante, né? O que a gente vê muito comum é o pozinho da ketamina que coloca no nariz um pouco, e ainda assim, se é o uso contínuo, aí já vem pra gente perguntar por que eu tô utilizando essa ferramenta com tanta frequência, né? Qual que é a minha intenção por trás disso? Até mesmo com os psicodélicos, eu vejo gente falando que utiliza cogumelos todos os dias. Inclusive, eu quero gravar um vídeo falando não use cogumelos, não use psicodélicos, sabe? Ver que fase é que você tá na sua vida, qual que é a prioridade desse momento. É você utilizar, porque facilmente eu sinto que, tanto que me deu até um desânimo, eu comecei falando sobre psicodélicos no meu canal e eventualmente eu parei porque eu vi que as pessoas estão utilizando para desassociar, elas não estão utilizando para mergulhar mais ainda dentro delas, para questionar tudo, para contemplar a vida, para descobrir os mistérios da realidade. Elas estão utilizando para assistir desenho, para fazer coisas aleatórias. Eu não tô falando que você não possa usar, eu sou a favor de cada um fazer o que quer, mas é importante da gente se descobrir nesse caminho da espiritualidade, autoconhecimento, que é um caminho de auto-amor. Então, se eu tô usando algo que causa danos físicos pro meu corpo, desestabilização mental ou emocional, significa que existe um problema ali. Então, acho que é muita honestidade com a gente mesmo, de tudo que a gente usa, não só da ketamina, não só dos psicodélicos, mas açúcar, álcool que é muito comum no Brasil, que ele te mata aos poucos, né? É uma morte certa, que eventualmente os seus órgãos vão reclamar. E ainda assim, é muito comum no Brasil, existe propaganda de álcool, e é uma droga que é aceitada, né? Socialmente falando, todo mundo, pessoas que são contra cannabis ou são contra cogumelos e ayahuasca, elas são a favor do álcool. Um álcool de vez em quando. Até mesmo pessoas religiosas que falam, não, mas álcool tem até na Bíblia, que não sei o que lá. E é bom lembrar do álcool, porque os gregos utilizavam o vinho, né, que eles falavam o vinho que era divino, que trazia presentes, aquele vinho, ele era salpicado com psicodélicos, então não era só o vinho que trazia aquilo, ele era salpicado com ergot, que é a substância da onde foi criado o LSD, e outras ervas psicodélicas que tinham antigamente, então não era o álcool mesmo. Mas o álcool, por exemplo, agora tá a ketamina, e eu não gosto disso porque acaba com a reputação da ketamina, e eu vejo muito potencial para as pessoas que têm depressão. É uma ferramenta muito boa pra gente examinar a nossa mente. Todas essas são ferramentas, mas lembrando que a ketamina em específico, ela tem um alto, assim, potencial de viciar. Então, se você tá utilizando ketamina, se você assistiu meu outro vídeo, você tá utilizando ketamina, eu vou tentar até colocar um aviso lá no começo do outro vídeo, porque as pessoas... Eu falei da minha experiência, eu já tive experiências maravilhosas com a ketamina. A minha primeira experiência com ketamina foi como se eu olhasse pra minha amiga e eu conseguisse enxergar a alma dela. E por que eu consegui enxergar a alma dela? Porque saiu as barreiras do meu coração, as guardas que eu tenho ali no meu coração, a ketamina me relaxou e eu consegui abrir o meu coração e enxergar no level da alma aquela outra pessoa. Essa é uma utilização de um pouco só da ketamina, e eu falei muito das minhas experiências, que foram experiências muito bonitas, inclusive no Burning Man eu tive uma experiência muito bonita, mas o uso responsável.
E eu tô falando, eu sempre penso que eu tô falando aqui com adultos responsáveis. Eu esqueço que muitas pessoas ainda estão perdidas em traumas, perdidas em ideologias, sem questionar da onde é que tá vindo a informação, o que que é que eu tô usando, o que que isso tá fazendo pro meu corpo. Então, quando eu comecei a criar o meu canal aqui, eu gravei muito sobre psicodélicos e com o passar do tempo, eu fiquei meio chateada, desanimada, frustrada, porque todo mundo, ai, mas eu tomei o cogumelo e não fez nada. E o cogumelo realmente não vai fazer nada, a ayahuasca não vai fazer nada, o LSD não vai fazer nada, a ketamina não vai fazer nada, a não ser que você trabalhe na pessoa que está utilizando a ferramenta. Do mesmo jeito que uma faca, ela pode ser utilizada para cortar uma comida, para alimentar uma família, uma faca também pode ser utilizada para matar outra pessoa. Então, o que é? A faca é o problema? Não, é o indivíduo que está utilizando aquela faca. Então, é importante, é um chamado, acho que para todos nós pensar o que é que a gente está fazendo, onde é que a gente está na nossa vida. Eu vejo muitas pessoas da espiritualidade utilizando psicodélicos todo dia, ou às vezes toda semana, e mais psicodélico, mais psicodélico. E dentro de mim eu penso, meu, você não tem compaixão consigo mesmo? Porque eu ia até fazer uma ayahuasca final de semana passada, mas eu falei, não, eu fiz uma 3 semanas atrás, eu falei, deixa eu ficar aqui com o mesmo, eu ainda tô integrando o que eu experienciei naquela experiência e a parte da integração da experiência. A integração, o que acontece, como é que eu aplico tudo que eu vi nessa outra realidade, nesse outro level de consciência, aqui, nessa realidade física. Então eu vejo muito povinho da espiritualidade totalmente desconectado dessa realidade aqui, totalmente. Você começa a conversar com a pessoa, não, porque existem 37 corpos, o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo fisiológico. Aí eu falo, gente, não consigo nem ter uma conversa normal com a pessoa, que a pessoa tá tão lá fora. E aí eu vejo muitas pessoas da espiritualidade utilizando muitos psicodélicos como fuga de si mesmo. Porque pra que é que a gente tá usando esses psicodélicos? Pra se ancorar mais ainda dentro do nosso corpo. Se a gente tá utilizando algo pra fugir, a gente não tá fazendo trabalho nenhum. E nem a gente tá fazendo a integração. Porque se você tá utilizando algo frequentemente e aquilo não tá tendo resultado na sua vida, você precisa mudar algo. E não é geralmente a ferramenta que você tá usando, é você. Você precisa mergulhar pra dentro de você. O que é que eu não tô implementando? Tanto que, por isso que eu parei de gravar sobre psicodélicos, porque quando eu mergulho numa experiência psicodélica, eu não tô indo na experiência psicodélica pra mim. Ah, é porque eu quero... Não, eu quero servir melhor, eu quero vir aqui e falar coisas melhores pra vocês. Eu quero trazer conhecimento. Todos nós que entramos na experiência psicodélica, a gente tem uma responsabilidade de trazer alguma coisa para essa realidade física e material. Agora, o pessoal da espiritualidade, brinco de pena, yoga, mandala, e fica falando dos corpos espirituais, só fala de levels de consciência. Tá desconectado dessa realidade física aqui. Muitas pessoas da espiritualidade estão desconectadas do corpo delas, estão negando o corpo delas, porque, ai, não, eu já transcendi esse corpo. Não. Então, se você está utilizando essas ferramentas e você não está utilizando elas aqui, nessa realidade física, criando algo aqui e tornando essa vida que a gente tem aqui, que foi nos dada, tornando ela melhor, para que é que a gente está entrando nessas experiências? Então, para de usar psicodélicos, principalmente se você tá numa fase da sua vida que você precisa resolver o que você vai fazer financeiramente, em termos de carreira. O psicodélico não vai te falar nada. Muitas das coisas a gente já sabe o que precisa ser feito. Essas são ferramentas que ajudam a gente a acelerar um pouco o nosso processo, mas no fundo a gente já tem tudo dentro da gente, né? E é difícil eu abrir esse canal falando mil maravilhas sobre psicodélico e terminar, porque eu não vou mais gravar vídeos em português, terminar os vídeos falando parem de usar psicodélicos. É foda eu chegar aqui e ter que falar isso. Mas infelizmente é o level de consciência das pessoas. Eu tô num ponto onde eu fico falando de dinâmica da espiral, e aí esses dias eu pensei, nossa, faz 10 anos que eu saí do Brasil. Eu nem sei como é que as pessoas pensam lá. Eu não sei como é que tá a vida lá, o que as pessoas fazem, o que as pessoas compram, o que as pessoas comem. Eu saí de lá faz muito tempo, eu tô aqui lendo livros avançados que talvez as pessoas nem entendam o que eu tô falando. E eu não tô me colocando num lugar superior, mas eu tô sendo realista com a situação da mente das pessoas no momento no Brasil. E eu não tô falando que isso não se aplica pra mim, se aplica pra mim também. De como é que eu utilizo essas substâncias. E eu vejo tanta responsabilidade no que eu falo aqui, que eu tenho medo de falar as coisas. Eu tô no ponto onde, se você quiser que eu te fale, você me paga, porque precisa existir uma troca. Eu não vou ficar aqui só falando, porque é da pérola aos porcos e as pessoas não estão sabendo como utilizar essas ferramentas e elas utilizam pro ego delas. Não é necessariamente igual essa mulher. Ela tava totalmente no ego dela.
a ketamina só inflou mais ainda o ego dela. Isso é um comportamento, de certa forma, muito normal de pessoas que utilizam psicodélicos. Talvez, sei lá, 20 ou 30% das pessoas que utilizam psicodélicos se sentem Deus. Já ouviu essa? Que eu sou Deus, eu mandei tudo, eu sou Jesus. Escutei de um cara esses dias, já tinha escutado um de outro cara também. Ai, que agora eu sou Jesus, eu sou a encarnação de Jesus. Então o cérebro, dependendo da estrutura interna desse cérebro, da sua mente, você vai se agarrar, eu sou a rainha dos psicodélicos, eu sou... E não, se a gente tá utilizando essas ferramentas, é pra ter um ego saudável, não é nem pra matar o ego, que eu não gosto de entrar nessa de matar o ego, eu tenho um approach muito centrado no meu coração, então eu acredito que a gente precisa ter um ego saudável nessa realidade. Mas tem gente que cai nessas de eu sou a rainha, eu vou aplicar ketamina pra todo mundo, é igual essa seita dessa mulher. E, gente, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Eu tô em estado de choque. E, coincidentemente, a minha amiga ficou me mandando um monte de coisa. Aí dentro de mim eu falei, vai criar um vídeo, minha filha, porque você já gravou o vídeo lá sobre a ketamina falando mil maravilhas, agora fala do lado ruim da ketamina. E nesse vídeo eu tô falando do lado ruim dos psicodélicos, porque dependendo da fase que você utiliza eles, se você tem 20 anos e você começa a utilizar psicodélicos, você vai sair totalmente dessa realidade e vai ir pra espiritualidade, vai ficar falando que já transcendeu isso, que tudo isso é uma ilusão, que você não se associa mais com o nome, não se identifica com o nome, e brinco de pena e tudo, e fica... E essa realidade física e material, porque se você parar pra pensar o que é que a gente tem nessa realidade, a gente só tem esse corpo físico, essa realidade aqui. Se a gente tivesse transcendido, a gente não estaria mais aqui. Mas se a gente tá aqui, é porque é aqui que a gente precisa estar. Então, ao invés de desassociar, deixa eu entrar mais nessa realidade. Ai, não, eu não preciso de dinheiro, dinheiro é do diabo, que não sei... Não, eu tô numa realidade onde eu preciso de dinheiro. Então, deixa eu aceitar que eu tô numa realidade material, onde eu preciso de dinheiro, eu preciso definir a minha carreira. Aí você toma um psicodélico, você entra na jornada da espiritualidade, você nunca alcança a estabilidade financeira nessa realidade. E aí você nunca vai conseguir alcançar experiências, ler livros e, sei lá, ir além, porque você não tem a estabilidade financeira. E aí você pula pro estágio verde. Pra quem não assistiu meus vídeos sobre a dinâmica de espiral, eu tenho toda uma série aqui que eu entro em detalhes, não tem esse conteúdo em português em lugar nenhum. Vai lá e vê qual estágio que você tá, qual porcentagem, né? Que a gente nunca tá só em um estágio, mas vê aonde é que você tá, vê pra onde é que você tá indo, porque muitas pessoas tentam pular o estágio laranja, que é o estágio da estabilidade financeira, do capitalismo. Se você é um tipo de pessoa que fica, ai, porque o capitalismo... Não. O capitalismo existe porque é a forma como a sociedade se desenvolveu, e se pudesse ser de outro jeito, seria, mas é o que a gente tem vigente nesse momento. E Deus, universo, alien, sei lá como é, consciência, sei lá como é que você gosta de chamar de poder superior, não é burro. A forma que a sociedade funciona hoje em dia é a melhor forma que podia existir. E infelizmente o nosso level de consciência é esse, é onde estamos utilizando o capitalismo. Então, ai, a economia, ai, é o capitalismo. Se você é o tipo de pessoa que culpa todo mundo, culpa os psicodélicos, culpa a economia, culpa os políticos, culpa sua mãe, culpa o seu pai, a culpa é de todo mundo, menos sua, menos da pessoa que tá ali. Então, um convite pra gente se olhar no espelho também, que não é culpa de ninguém. A sociedade se desenvolveu dessa forma. Então, muitas pessoas do caminho da espiritualidade tentam pular o estágio laranja, que é a estabilidade financeira, é o capitalismo, é a aparência. Como é que eu me apresento na sociedade? Acordei hoje, eu coloquei alguma coisa que eu me sentia bem, e eu tô trabalhando de casa, eu podia colocar qualquer coisa, mas eu falei, não, eu quero me sentir bem comigo, porque é a forma como eu me apresento. Nem ia gravar vídeo, mas assim, como é que eu me apresento? Eu sou a Laísa Maverick, o que eu trago? Quando as pessoas me encontram, como é que eu quero que elas se sentem? Esses dias eu falei parabéns pro meu amigo, eu mandei uma mensagem enorme, e ele falou assim, nossa, I feel seen. Eu sinto que você me vê, porque esse parabéns foi muito especial, porque eu sinto que você me vê por quem eu sou, e é raro isso. Então, o que eu quero trazer das pessoas? Muitas pessoas que assistem meus vídeos me veem no Instagram e falam, o que eu quero que essas pessoas vejam assim dentro delas, né? Eu sou um espelho para essas pessoas. O que eu quero refletir para essas pessoas? Então, é toda uma jornada, e a gente precisa passar pelo estágio laranja, que é como é que a gente vai, o nosso business, né? O que eu tô fazendo nessa realidade? Como é que eu tô servindo, né? É muito sobre sucesso o estágio laranja. Como é que eu tô servindo essa realidade? Como é que eu tô gerando valor para a humanidade, né?
que é que eu tô fazendo aqui? Então é necessário, porque, não, eu vou viver no meio do mato, que é típico do hippie, do estágio verde, eu falo por experiência própria da minha vida, eu vou viver no meio do mato, criar minha horta, usar psicodélicos e acabou. É fácil atingir a iluminação quando você tá no meio do nada. Difícil atingir a iluminação nessa realidade material aqui, de fazer seu business, ganhar grana e ter essa experiência de se apresentar com um nome. Eu sou tal pessoa, é isso que eu trago, esses são os meus valores, esses são os meus princípios, eu valorizo integridade, honestidade, autenticidade, amor, sabe? O que eu trago? Então, muito do meu público é da espiritualidade volta e vamos integrar o estágio laranja. Vamos integrar o estágio laranja. Vai lá, assiste a série da Dinâmica da Espiral e nem assiste meu conteúdo. Vai pesquisar conteúdo de outras pessoas. O estágio amarelo é quanto mais perspectivas você tiver, melhor é. Então não é sobre escolher político de direita e esquerda. Os dois, né, eles falam as asas, né? Aqui a gente chama de right wing ou left wing. As asas da direita e da esquerda pertencem ao mesmo pássaro, então para de se perder em discussão de religião, de política, em qualquer ideologia que você se encontra aí, de ser ativista, que é comum do estágio verde também, e veja que não é sobre escolher espiritualidade ou ciência ou religião, todos eles servem a um propósito, dependendo de onde é que você está na sua vida. Então não preciso julgar nenhum deles, deixa eu respeitar as pessoas do mesmo jeito que eu quero ser respeitada. Eu não preciso escolher um, na verdade eu posso escolher nenhum e eu posso respeitar cada perspectiva, e quanto mais perspectivas eu tiver, mais eu consigo enxergar o quebra-cabeça como um todo. Então a religião é uma peça do quebra-cabeça, a ciência é outra peça do quebra-cabeça. A espiritualidade é outra peça do quebra-cabeça. É muito comum a gente se sentir superior no caminho da espiritualidade. Que eles não sabem falar sobre psicodélicos, não sabem falar sobre meditação, os levels de consciência, nem quero falar com eles, só falam de Big Brother. Tá, é onde eles estão. A gente vai ficar julgando eles ou a gente vai ver que existe um outro level acima da gente? E a espiritualidade tá abaixo desse próximo level, que é o estágio amarelo. Então, vê onde é que a gente tá. Humildade, porque é assim que a gente aprende as coisas novas. Se a gente achar que a gente sabe tudo, se sentir superior dos normais que estão na Matrix ainda, todos nós estamos na Matrix. Para sair da Matrix, primeiro você precisa entrar na Matrix, que é a integração do estágio laranja, que é grande parte do trabalho que eu faço. Então nem vou entrar tanto na dinâmica de espiral, mas é mais um lembrete pra gente lembrar não só da utilização dessas ferramentas, que são os psicodélicos, mas de quem tá usando essas ferramentas, esse canal aqui, né, esse indivíduo, essa máquina biológica que, dependendo do que a gente colocar nessa máquina, açúcar, sei lá, qualquer tipo de comida, ketamina ou cogumelos que a gente coloca, existe uma reação química que tá acontecendo dentro da gente que altera a nossa consciência o tempo inteiro. Café altera, nicotina altera, cogumelos altera, ketamina altera, cafeína altera. Então tudo que a gente coloca nesse corpo altera o nosso level de consciência. E são ótimas ferramentas que a gente pode utilizar, mas o que essas ferramentas causam pra gente, pro nosso corpo? Porque se a jornada da espiritualidade não tá trazendo reverência e honra com o nosso próprio corpo, o que é que a gente tá fazendo? Se a gente não tá mergulhando mais dentro do nosso corpo, o que é que a gente tá fazendo? Se a gente não tá trazendo mais ancoramento para entrar mais dentro desse corpo, para ver o quão precioso que é estar nessa realidade física aqui. Muito comum da utilização de psicodélicos. Eu quero ficar lá, eu não quero mais estar nessa realidade, não gosto dessa realidade. Olha a preciosidade que é estar nessa realidade, de ver, olha a vista que eu tenho aqui na minha frente, de ter a capacidade de comer certas coisas, de abraçar os meus amigos, de experienciar coisas nessa realidade que é física, que tá aqui na nossa frente. Se a gente não tivesse que estar aqui, a gente não estaria aqui. Então, se essa jornada de utilizar essas ferramentas não tá empurrando a gente mais ainda para essa realidade aqui, pra gente ser pessoas melhores e poder oferecer mais valor para a sociedade e para a humanidade, o que é que a gente tá fazendo, né? Então tá aí uma bronca, né? Um alerta também para a utilização de ketamina, que realmente é altamente viciante. Ao contrário, ninguém vicia em ayahuasca, ninguém vicia em cogumelo, a não ser vício psicológico, né? Falar um pouquinho do vício psicológico você acha que você precisa do cogumelo para ser uma pessoa feliz e ser uma pessoa melhor. Agora, o vício da ketamina é no level do corpo.
O seu corpo, agora tá a mulher na prisão, disse que teve que levar ela pra enfermaria porque ela tá tendo reações adversas, o corpo dela tá tremendo, ela tá suando pra caramba, porque ela tá na dependência da ketamina. E a ketamina é altamente viciante. Não acha que você é o bonitão que nunca vai viciar, que é a bonitona que nunca vai viciar. Não. A gente nunca sabe qual a profundidade dos nossos traumas, o quanto é que a gente pode virar escravo de uma certa substância. Às vezes é psicodélico. A pessoa utiliza cogumelo quase todos os dias. Não é normal. Não é normal. Se você tá utilizando todos os dias, você tá tentando fugir dessa realidade. Você não tá entrando mais nessa realidade. Se a ferramenta não tá te ajudando a se ancorar mais aqui e apreciar essa vida material aqui, você tá fazendo errado, né? E eu não sou nem de falar do que é certo e o que é errado aqui. Me questiona tudo que eu falei. Atualmente eu não tô com cursos nenhum, Maverick Mind, não sei mais se eu vou fazer, eu vou começar, ainda tem vídeos, né, que eu vou gravar pro meu podcast, que é The Maverick Experience, se vocês quiserem assistir. Tem mais ou menos umas 15 pessoas alinhadas já pra eu entrevistar, já fiz várias entrevistas, liberei 2, se vocês quiserem me encontrar lá. Se vocês quiserem mentoria individual, tem meu link aqui embaixo também, que a maior parte do meu trabalho agora será mentorias individuais, porque parte de mim eu tô frustrada também de ver a mentalidade das pessoas, dos comentários que eu recebo aqui. Obviamente que não é todo mundo, então eu honro muito o apoio de vocês que têm a mentalidade, que são mais conscientes, o apoio ao meu trabalho, a presença de vocês aqui, e se parabenize por estar assistindo esse vídeo e estar indo atrás e estar pesquisando as coisas. É um trabalho duro, é trabalho duro. A gente veio aqui pra fazer o trabalho duro. Não tem essa de, eu não quero mais estar nessa realidade. A gente veio aqui pra isso, a gente tá aqui pra isso. Então vamos começar, vamos arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Bom, é isso o vídeo de hoje. Um beijo grande e até a próxima.